Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do Engenheiro Funcional. Continuando nossa playlist de cálculo 1, na aula de hoje nós vamos falar sobre três coisas: diferenciabilidade, derivadas de constante e potências. Vamos começar com diferenciabilidade. Não é do meu costume, mas na aula de hoje eu vou começar com um pouco de teoria. Bom, quando nós dizemos que uma função é derivável, nós estamos dizendo o seguinte: que quando no ponto x0 existe um limite. Para esse limite existir, não sei se vocês lembram da aula de continuidade, a nossa função tem também que existir nesse ponto. E tem que existir limites laterais. E esses limites laterais também terão que ser iguais. Quando fazemos isso, no nosso ponto x0, o limite existe e nós podemos derivar tranquilamente a questão. De posse dos conhecimentos que eu exibi anteriormente, agora nós vamos ver quando uma função ela não é derivável. Vamos aqui ao nosso primeiro exemplo, que é quando a nossa função ela descreve algo parecido com um bico. Se um bico, o que é um bico? Imagine aqui um plano 2D de x e y. E imagine a seguinte função: ela vai subindo aqui, depois ela desce aqui abruptamente. E nós queremos derivar ela no ponto x0. Quando nós fazemos isso, nós sabemos que uma derivada ela é nada mais nada menos do que uma taxa de variação ou uma reta tangente. Então nós vimos aqui com a reta tangente, imagine que a nossa caneta é uma reta tangente, aí ela vem, sobe aqui, mas na hora que chega aqui, ela inverte aqui abruptamente, desse jeito aqui. É como se ela viesse aqui, mais ou menos assim, e depois enrolasse abruptamente para cá. Então, quando ocorre esse caso, se nós calcularmos os nossos limites laterais, quando x tende a x0 pela direita, ele vai ser diferente do limite quando x tende a x pela esquerda. Como os nossos limites laterais eles são diferentes, a nossa função ela não existe no ponto x0. O outro caso que ela não existe é o caso da inflexão vertical. Imagine o mesmo gráfico XY e imagine a seguinte função. Quando essa função ela descreve isso aqui e nós queremos calcular a derivada aqui nesse ponto aqui x0, é como se a nossa reta tangente viesse dessa forma aqui e depois fosse para a vertical, tendendo ao infinito. Ou seja, quando nós calculamos o limite quando x tende a x0, o nosso limite ele vai para o infinito. Ou seja, não podemos calcular o limite aqui nesse ponto aqui x0. Ou seja, a nossa função nesse ponto também não é derivável. Concluindo a parte teórica, vamos agora para a parte prática. Vamos falar de derivadas de constante e potências. Vamos começar aqui com derivadas de constantes. Quando você deriva uma constante qualquer, a derivada de uma constante, ela vai ser sempre igual a zero. Ou seja, se diferenciarmos d sobre dx de 7, isso aqui vai ser igual a zero. Se derivarmos o número π, ele também será igual a zero. Se derivarmos o número 10, ele também vai ser igual a zero. E assim sucessivamente. Então, quando derivamos uma constante, ela será sempre igual a zero. Isso aqui eu já tinha comentado na aula anterior, em derivadas pela definição. Eu vou deixar aqui o link no card. Agora vamos para as derivadas de potências. Ah, mas como assim potência? Potência é elevado a alguma coisa. Eu sei que é elevado a alguma coisa. Sim, é elevado a alguma coisa. Imagine aqui uma f de x igual a x a n. No caso aqui, o nosso x aqui é um x qualquer e o n ele pode ser um número qualquer. Então, quando nós derivarmos a nossa f de x, esse x a n aqui vai acontecer algo bastante interessante com ele. O n aqui ele vai cair para a frente do x, aqui nós conservamos o x e depois nós subtraímos 1 aqui do numerador, ficando exatamente dessa forma. Eu sei que pode parecer um pouco confuso logo de cara, mas vamos resolver aqui alguns exemplos para poder fixar melhor. Vamos agora aqui para o nosso exemplo 1.
Para quem assistiu a aula passada, nós vimos o exemplo x a 2 mais 1. Quando nós temos essa função aqui, essa f de x igual a x ao quadrado mais 1, nós vimos na aula passada que ela praticamente encheu essa folha para realizar o cálculo pela definição. Quando acontece aqui dessa forma, é bastante simples. A nossa derivada da f de x, nós vamos simplesmente aplicar essa definição. No caso aqui, o n aqui, o 2 aqui, vai cair aqui para frente, vai multiplicar com o x aqui, o expoente aqui do x, nós vamos subtrair 1, e esse 1 aqui, ele é uma constante. A derivada de uma constante nós vimos aqui, que é igual a zero. Então nós colocamos o zero aqui e depois reescrevemos a nossa derivada. Isso aqui vai ser igual a 2x. Com isso, em apenas poucas linhas, nós fizemos o que antes levou a aula toda. O segundo exemplo da aula anterior foi o exemplo x² mais 2x mais 4. Esse mesmo exemplo eu fiz na aula anterior para explicar isso aqui. Com isso, todos já sabem o resultado. Aqui esse 2 aqui ele vai cair, nós conservamos aqui o x. Aqui o expoente nós subtraímos 1 do x a 2, fica só 1. 1 a gente esquece. E o 2x nós vimos na aula passada que é simplesmente igual a 2. Porque quando nós subtraímos o expoente 1 aqui do x menos 1 é igual a 0. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. E 1 vezes 2 é igual a 2. Com isso nós realizamos dois exemplos rápidos. Lembrando que isso aqui é a derivada e isso aqui é a nossa função. Esses foram exemplos simples. Agora vamos inserir exemplos mais complexos. A nossa f de x do nosso terceiro exemplo será igual a x a 3 mais x² mais 1. Vamos fazer basicamente o que nós fizemos na expressão anterior, mas só que eu vou fazer direto para ser mais rápido. E também é assim que você vai resolver quando estiver resolvendo os exercícios. Aqui o 3 aqui ele vai cair, fica 3. O x aqui a gente conserva e 3 menos 1 igual a 2. Vai acontecer aqui a mesma coisa com o x². Nós colocamos o sinal de mais, o 2 cai, conservamos o x e subtraímos 1 desse 2 aqui, fica igual a 1. E a derivada dessa constante também é igual a uma constante. Com isso, nosso terceiro exemplo está concluído. A derivada de x a 3 mais x² mais 1 é igual a 3x² mais 2x. No nosso exemplo 4, nós vamos ter frações. Nós vamos ter 1 sobre x mais 1 sobre x² mais 1 sobre x a 3. Ah, mas aí eu não entendi muito bem, o expoente ali está embaixo, não está em cima, como é que eu vou fazer isso aí? Bom, quando está dessa forma aqui, eu aconselho fazer o seguinte, eu aconselho inverter. Nós sabemos que quando nós invertemos uma fração, o expoente ele fica negativo. No caso aqui, 1 sobre x é igual a x elevado a menos 1. 1 dividido por x² é igual a x elevado a menos 2. E 1 sobre x a 3 é igual a x elevado a menos 3. Isso aqui é a nossa função. A derivada da nossa função vai ser basicamente da mesma forma. O que está aqui sendo expoente vai cair aqui para frente, menos 1 vezes x, e nós vamos subtrair um valor aqui do expoente. Aqui, como está negativo, vai continuar sendo um negativo, mas só que um negativo maior. No caso aqui fica menos 1, menos 1. Depois eu vou agrupar esses termos aqui, mas só que eu vou resolver primeiro também esses outros dois. Eu vou colocar aqui o mais, aqui menos 2, que o menos 2 caiu, vezes x elevado a menos 2, menos 1. E no terceiro termo nós vamos ter menos 3 vezes x elevado a menos 3, menos 1. Vamos agrupar agora todos esses termos e resolver os expoentes. Vai ficar menos x elevado a menos 2, mais menos 2 vezes x elevado a menos 3, e menos 3, desculpa, aqui não tem esse mais, basta deixar o menos 2, deixa aqui o menos 3, porque a gente já está fazendo o jogo sinal, mais por menos é igual a menos, vezes x elevado a menos 4. Quando está dessa forma aqui, expoente negativo, se a gente quiser voltar ele para a forma de fração, é só inverter novamente a expressão, que vai ficar menos 1 sobre x²
menos 2 vezes 1 sobre x quadrado e menos 3 vezes 1 sobre x a 4. Aqui eu falo em quadrado, mas é x a 3. Com isso, o nosso quarto exemplo foi concluído. Chegamos ao fim de mais uma aula aqui no canal do Engenheiro Funcional. Se você gostou, por favor, curta, comente e indique para os amigos.